Graça e paz a todos. Eu sou Rose Vieira, caso você não me conheça, e esse é o nosso canal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu senti no meu coração, Deus me incomodou muito de falar sobre oração. Então, o tema de hoje é oração. Bom, entrando já logo no assunto, eu creio que vocês, assim como eu, já ouviram alguém falar assim que não sabe orar, né? Muitas pessoas falam, eu não sei orar, ora por mim, até pedem para outras pessoas orar, porque dizem que não sabem orar. Outra coisa que acontece muito quando a gente fala de oração, eu creio que vocês, pelo menos os cristãos, quando vão orar, acabam sentindo muito sono, vem um sono do nada. Falou que é oração, começa a sentir sono. Eu vou contar um exemplo de mim uma vez que aconteceu. Uma vez eu me ajoelhei para orar e no meio da oração eu adormeci de joelhos e eu nem sei quanto tempo eu fiquei, mas deve ter ficado muito tempo, porque eu me lembro que eu me levantei com os joelhos doendo muita dor no joelho. Eu falei, gente, quanto tempo eu fiquei aqui, pedi perdão ao Senhor, claro, né, pela minha fraqueza, porque a gente é carnal, né, acabou eu dormindo. E o que a gente tem que fazer? Persistir na oração, mesmo que tá com sono, finaliza a sua oração em nome de Jesus, né? É algo que sempre acontece. Você pode ver que quando a gente está orando, acontece muitas distrações, a mente da gente ela dispersa, a gente fica com aquele cansaço que vem do nada, né? E eu vou estar lendo um texto, mas antes de eu estar lendo esse texto, eu quero convidar você a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Se você sentiu sono quando você estava orando, comenta aí no canal se você tem essa luta espiritual quando você quer orar, né? E vamos estar lendo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 até o 28. Vou estar lendo aqui, vocês podem estar acompanhando aí. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vocês já observaram que tudo que é espiritual, né, tudo que é voltado a Deus, há sim uma certa resistência. Nós temos mais dificuldades em tudo. E quando se trata de oração, é batalha espiritual na certa. Existe ali uma resistência muito maior. A oração, ela libera o poder de Deus. Então tem essa batalha, essa luta espiritual. Fica sendo muito difícil, né? Orar. A gente quer ter foco em Deus, aí vem aquela luta. Por quê? Porque através da oração, gente, Deus move os céus. A gente só tem que fazer nossa parte orando. Quando você ora, o agir de Deus começa ali a acontecer, o movimento lá no céu começa a acontecer, né? Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para cuidar de nós. O próprio Espírito Santo que está em nós, ele revela o nosso espírito como nós estamos, né? Um exemplo, né? Se nós estamos ali em pecado, se estamos enganados com algo, se há algum sentimento aí de inferioridade, se há algum ressentimento, o Espírito ele revela. Eu vou contar um exemplo de algo que aconteceu comigo, né? A gente é carnal, infelizmente, a gente mesmo às vezes indo na igreja, a gente acaba falhando, que não pode desistir. A gente tem que se levantar como bom soldado e seguir avante, né? E pedir perdão. No meu caso, eu estava um dia lá de fora da minha casa e eu discuti com uma mulher na porta da minha casa. Eu vi algo que eu entendi como errado e eu fiquei chateada e discuti. A gente como cristão, a gente não deve discutir. A gente tem que colocar nas mãos do Senhor.
quando eu entrei para minha casa, eu já veio aquele, o Espírito Santo, ele já me revelou ali que eu estava errada. O Espírito Santo falou, você está errada. Peça perdão a Deus. Primeiro eu pedi perdão a Deus. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, você vai pedir perdão para essa mulher. Mas eu fiquei assim, puxa, mas eu tô certa, no meu entender eu tava certa, né? Nas palavras que eu disse, não pela atitude de ter discutido. Aí o Espírito Santo me incomodou. Você vai pedir perdão, ainda que ela ria, ainda que ela deboche, ainda que ela fale mal de você, ainda que essa pessoa, né, te humilhe. Você vai pedir perdão, você vai fazer seu papel como cristão. E Deus, ele vai agir depois. E aí eu peguei e falei assim, bom, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece os corações. Às vezes a gente pensa assim, poxa, é meu inimigo, mas a pessoa ela não é seu inimigo, porque a sua luta não é contra a carne ou sangue, sua luta é contra os principados, as potestades espirituais deste mundo. Então essa pessoa, que talvez eu pense como inimigo, de repente Deus vai fazer uma obra na vida dessa pessoa, e essa pessoa um dia vai ser um grande servo do Senhor. A gente não conhece os planos de Deus. Deus é que sabe. Por isso que a gente tem que colocar nas mãos do Senhor Deus e confiar. E nunca desejar mal para os nossos inimigos. A gente tem que ter a santidade. Porque sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, passou 1 ou 2 semanas, não me lembro bem. Eu vi essa mulher, fui até ela e pedi perdão para ela. Eu não sei se ela me perdoou lá no fundo do coração dela, mas eu fiz o meu papel como cristão, pedi perdão e senti, gente, um alívio, tipo, tirei um peso das minhas costas, porque o Espírito Santo de Deus estava me incomodando o tempo todo, o tempo todo. Então, se você está com dificuldade para orar, não desista, porque essa dificuldade ela é um sinal de que a sua oração ela tem solução. A sua oração ela vai ser respondida. Não desista, meu querido. Se durante a oração você está tendo aí uma batalha espiritual do tipo assim, você começa a pensar ali na conta, né? No meio da oração, já aconteceu comigo, gente. Tô orando lá, uma foca em Deus e tal, né? Sentindo a presença, aí puf, vem a mente. Você esqueceu de pagar a conta de energia. Aquilo foi tirando meu foco. Aí eu voltei a ter foco de novo. Tem aquela batalha espiritual, você começa a lembrar de coisas, né? Coisas começam a te tirar a atenção, barulho de carro de som que acontece, né? É tanta coisa que acontece na hora que você está orando. É uma luta espiritual, a gente não pode desistir, né? Aí o vizinho tá lá naquele pancadão, você tá tentando orar, concentrar no Senhor, tá o pancadão, né? No volume da maior das alturas. Você não pode desistir, não desista, continue orando, né? Coloca seu foco em Deus. Mas o que a Bíblia diz lá que nós lemos? Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, né? O que o inimigo faz? Ele vai colocando aí os obstáculos para que você não ore. Ele não quer que você tenha essa ligação com Deus, porque ele quer assim que eu e você desista da oração. A intenção dele é essa, que você não conclui a sua oração. Sempre que você orar, ore e sempre agradeça no nome de Jesus, porque Deus ele vai ouvir, ele vai atender a sua oração, né? Nós não podemos desistir. Nós precisamos orar como convém. Aí talvez você fala assim, mas como assim? Então quer dizer que o jeito que eu oro, orando com o coração, não adianta? Como que é esse orar, né? Como convém? Não, você pode orar sim, do jeito que você sabe orar, com o seu coração, do seu jeitinho. Mas vamos supor assim, um exemplo. Né? Vamos supor que eu estou com uma enfermidade. Aí eu pego e oro dessa forma assim. Olha, Deus, se for da tua vontade que eu seja curado, né, me cure. Mas lá no fundo do meu interior, existe uma incredulidade. Eu não tô acreditando que ele vai me curar, né? Eu não tô querendo acreditar que... eu não tô acreditando. Eu tô orando, falando assim, mas será que ele vai me curar? É outra maneira que a gente ora, né, talvez errada. Ai, Deus, eu acho, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar, eu sei que eu não sou merecedor.
ó, mas eu sou pecador, se o Senhor não quiser me curar, também não precisa, porque eu sei que eu sou pecador. Gente, isso aí é orar como não convém. Não convém orar dessa forma. Isso não é saber orar, né? Como convém, como tá na palavra, né? Porque, gente, Jesus, ele já morreu por nós ali na cruz. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então nós temos que acreditar, orar, ter fé, né? E Deus, ele vai atender, né? Eu quero deixar claro também que eu não tô falando que... Eu não quero dizer que Deus, ele vai, tipo, curar todas as vezes. De fato, existe a vontade soberana de Deus. Isso existe. Deus, ele só vai fazer no tempo dele, no tempo certo. Porque Deus conhece os nossos corações. Mas, assim, a gente sabe que a fé, ela é importantíssima na cura, na libertação. Então, você tem que ter fé. Gente, o nome de Jesus cura. Jesus Cristo tem poder. Se você orar, se você acreditar, vai acontecer. Eu demorei para entender isso. Hoje eu consigo ter fé. A minha fé, ela vai aumentando, vai acontecendo. Tem coisas que o Espírito mostra pra gente, mas eu vou falar mais lá na frente. Ó, mas a gente sabe, né, que essa fé, ela é importantíssima. A gente precisa, né, de acreditar, porque aí vai vir a cura e vai vir a libertação. Um exemplo, assim, do que Jesus falou de pessoas na Bíblia, por exemplo, a história do cego lá na Bíblia. Jesus disse assim: o que você quer que eu te faça? Ele falou para o cego. O cego disse: eu quero ver. Aí Jesus curou ele. E aquele leproso? Tem uma outra história do leproso. E ele disse assim para Jesus: se tu quiseres, pode me fazer são. Ali ele não duvidava de que Jesus tinha poder para fazer ele são. Ele tinha dúvida se Jesus queria curá-lo. Na hora da oração, o inimigo trabalha em nossa mente dessa forma, tentando nos fazer pensar assim que Deus, ele não vai nos ouvir. Às vezes você está orando ali e você pensa: ai, Deus não está me ouvindo. Parece que eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu não estou sentindo nada. Ou então ele coloca pensamentos do tipo assim: será que Deus vai me curar? Né? Ele tenta assim, enfraquecer a nossa fé com esses pensamentos, né? Fazendo a gente pensar que Deus, ele não vai fazer, porque a gente é pecador, porque nós não somos merecedores, nós somos muito falhos. Quantas vezes a gente acaba errando, mas Deus, gente, ele escuta sim. Tem pessoas que oram por um emprego, por exemplo, aí fica assim: será que ele vai abrir essa porta de emprego? Gente, é o inimigo colocando isso no seu ouvido. Você fala assim: mas eu não estou escutando o inimigo falar? Você está pensando. Ele não ouve os seus pensamentos, mas ele consegue colocar pensamentos na sua cabeça para que você enfraqueça a sua fé, né? Aí ele fica assim: você é um pecador. Ele não vai atender a sua oração. E essa foi ali a atitude daquele leproso: Senhor, se tu quiseres, pode me fazer são. De certa forma, assim, ele estava dizendo: eu não estou duvidando que pode fazer. Eu estou na dúvida se o Senhor quer me curar, se o Senhor quer tocar em mim, porque eu sou um pecador, eu sou um leproso, né? E Jesus disse o quê? Eu quero. E tocou nele e ele foi curado. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele quer te curar. Não deixe pensamentos negativos de que você é pecador, que você não é merecedor, te atrapalhar na tua fé. Creia, dê o primeiro passo, busque a Deus, ore acreditando que Deus vai fazer a obra na tua vida. E muitas vezes nós não oramos porque não sabemos orar. Não vemos resultados, às vezes, na oração também, a gente fica murmurando: ai, tá demorando. Nossa, Deus, acho que ele não vai atender não, porque eu pedi e não tá me atendendo, né? A gente fica resmungando, fica murmurando, vai de esperar e acreditar, manter a fé, manter ela. Na hora que vem aquele pensamento negativo, não, Jesus, eu sei que ele vai fazer, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele me ama, ele morreu por mim numa cruz. Nós temos que exercer a autoridade com fé, né? Crendo, Jesus disse lá na palavra que a gente ia receber. Ó, disse assim: tudo que pedirdes ao meu Pai, tudo que você pedir a Deus,
Em meu nome, crendo, recebereis. Por isso, quando você orar a Deus, ao teu Pai Celeste, Criador dos céus e da terra, peça a Ele. E em nome de Jesus. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer essa obra por mim, que o Senhor me ama. E a mais assim, se não for da... talvez você vai perguntar assim, mas se não for da vontade de Deus? Gente, se não for da vontade de Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai colocar no seu espírito que não é da vontade de Deus. O Espírito Santo, ele nos mostra o que a gente deve fazer. Igual eu, quando eu pequei, eu discuti com a mulher, quando eu entrei, a minha mente começou já. Tá errado, você é cristã, você não devia ter feito aquilo. Peça perdão a Deus, peça perdão a essa pessoa. E o Espírito Santo, ele me mostrou, ele abre a nossa mente e nós conseguimos enxergar quando nós estamos errados, quando é a vontade de Deus e quando não é, tá bom? E eu pensei, eu fiquei incomodada de falar sobre oração, eu sinto que é o Espírito Santo de Deus que colocou isso para mim estar falando, para ajudar os meus irmãos, assim como eu fui ajudada por outros pastores que foram usados para falar da palavra de Deus sobre oração comigo. Eu estou sentindo de falar isso para os irmãos e que você receba e pratique, ore, não desista, Deus é contigo, né? Um grande abraço para vocês, espero ter ajudado e fiquem com Deus.